Nós estamos celebrando a comemoração de todos os fiéis defuntos. E esse ano, pela excepcionalidade, pela conjunção de duas excepcionalidades, que são, nós estamos no ano jubilar da esperança. É um ano de jubileu que acontece ordinariamente a cada 25 anos. E depois, além disso, o mais comum é que nós celebremos o 2 de novembro dentro dos dias da semana e não propriamente num domingo. Que nós o celebremos num domingo é mais uma excepcionalidade. Então, a conjunção do ano da esperança com a celebração dessa missa justamente no domingo, dia em que nós celebramos a vitória de Cristo sobre o pecado e a morte, como nós escutávamos na exortação, na monição ao ato penitencial, nos dá a oportunidade então de, nessa homilia, considerar a nossa esperança cristã em face da morte, diante da morte. É o caminho que nós queremos percorrer juntos. Bom, Deus é o Deus da vida. É Ele o Criador de todas as coisas. Foi Ele quem deu a vida a tudo o que existe. Nós o chamamos o próprio vivente, com V maiúsculo. Aquele cujos dias não tiveram princípio e não terão fim. Aquele que é desde sempre e para sempre. Deus em si mesmo, portanto, não tem parte com a morte. Não conhece o que é morte. Unir-se a Deus para cada uma das criaturas, mas mais especificamente para os seres humanos, unir-se a Deus significa receber dele aquilo que ele tem para dar em abundância, em plena extensão, que é vida. Sendo ele mesmo a origem da vida de absolutamente todas as criaturas. Separar-se dele significa, então, ir trilhando um caminho de distanciamento daquele que é a fonte da vida. E esse é o drama do pecado das origens. Quando nós escutamos no livro do Gênesis o relato do pecado original, e como saldo, como consequência do pecado, justamente a morte física, também a morte corporal, nós devíamos ver aí um reflexo, um efeito daquele movimento interior e espiritual que foi o que aconteceu no espírito dos nossos primeiros pais, Adão e Eva. O pecado significa e realiza separação de Deus. E por isso, nos separando, nos extirpando daquele que é a fonte, não só de toda a vida, mas mais especificamente da nossa vida, o pecado introduz em nós um desequilíbrio, um tipo de vida egoisticamente voltado para si, que no final das contas se manifesta como uma morte espiritual. A morte espiritual, que é o pecado, dá ensejo à morte física. Esse é o relato das origens. Nós cremos que, inclusive, a morte física adquire um sentido trágico, ou seja, ela vai acompanhada de sofrimentos, de dor, de um sentido de aniquilamento de quem nós somos, justamente em consequência do pecado. Porque, atentos, nós fomos criados por Deus, a nossa natureza é uma natureza que reconcentra em si espírito. Nós recebemos de Deus uma alma imortal, ou seja, que tendo começado a existir, não deixará de existir nunca, e por isso, essa nossa aspiração à vida, essa nossa tendência a viver, a nós percebermos a vida como uma coisa boa para nós, e que nós não queríamos perder. Claro, a alma que nós recebemos de Deus é imortal, vive para sempre, vai viver para sempre. E, no entanto, nós reconcentramos em nós também um princípio material. É o nosso corpo, que, inicialmente participante de um dom de imortalidade nos nossos primeiros pais, no entanto, se viu cativo também desse sofrimento e dessa dor
dessa tragicidade que o pecado inicia nesse mundo, que é a morte como esse sentido assim de afastamento de Deus ou de aniquilamento da nossa natureza. É a nossa relutância, né? Porque, de fato, depois do pecado, a morte significa e realiza separação da nossa alma e do nosso corpo. E vivida dissociada de Deus significa perder o bem eterno, significa perder a Deus de forma a não poder mais retornar, né? Quer dizer assim, de forma definitiva. Agora, se é assim o relato do pecado sobre a origem, o relato das origens, né, sobre o pecado e sobre a morte, é verdade também que Deus não nos abandonou ao poder da morte. Deus, no seu Filho Jesus, viveu a nossa vida mortal, assumiu a nossa condição humana, isso quer dizer, assumiu as nossas dores, morreu a nossa morte, esse é um artigo de fé. Foi crucificado, morto e sepultado. Nós professamos a fé, então, no fato de que o Filho de Deus assumiu sobre si. Deus que não conhece o que é morte, Deus que é o ser vivente, quis passar no seu Filho pela nossa morte para vencê-la por nós e para nós. E nós fazemos profissão de fé no fato de que o Filho de Deus morreu uma morte sofrida, dolorosa, cruenta, com derramamento de sangue, foi crucificado, morto e foi ao sepulcro. Para dizer que em Jesus, o Filho, Deus que não conhecia a morte e que não tinha parte com ela, a morte que nesse sentido entrou no mundo na sua tragicidade, com dores e sofrimentos, e como uma situação que nos apartava definitivamente de Deus, no seu Filho foi assumida e redimida. Assumida, transformada e vencida. O Filho de Deus morreu e foi sepultado para transformar a nossa morte e a nossa sepultura em ocasião de união com Ele. É Ele a própria ressurreição e a própria vida eterna. Não era isso que nós escutávamos no Evangelho? Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Tu crês isto? Ele pergunta a Marta. Sim, Senhor. Eu creio que tu és o Messias, o Filho de Deus que devia vir ao mundo. E cada um de nós estamos sendo convidados nessa missa, e pela recordação das verdades que nós fazemos dentro dessa missa, cada um de nós está sendo convidado a professar a fé no Filho de Deus vencedor, não só do nosso pecado, mas também da nossa morte. Redentor também da nossa morte. Nós temos um dia consagrado a isto. O domingo, o dia do Senhor, sendo o dia da ressurreição, é precisamente o dia da vitória de Cristo sobre a morte. Nós nos reunimos a cada domingo, especialmente num dia santificado e consagrado por Deus, para manifestar esta fé. Ele é a ressurreição e a vida eterna. Se nós temos fé nele, desde agora nós passamos da morte espiritual dos pecados para a vida espiritual da graça, e um dia passaremos também da morte física, corporal, para a vida física e corporal também, no último dia, na ressurreição da carne. E enquanto isso não acontece, já depois do nosso juízo, nós temos aqueles que morrem unidos a Ele e em amizade dEle, têm vida em abundância, salvação, já na sua alma, da qual os seus corpos também participarão no último dia. É Jesus quem diz, é o livro do Apocalipse, é o capítulo 1, não temas, eu sou o primeiro e o último, aquele que vive. Estive morto, mas agora estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e da região dos mortos. Nós temos um dia santificado, um dia que nós dizemos, o dia do Senhor, justamente no qual nós nos reunimos de maneira muito específica para afirmar, para proclamar a nossa fé em Jesus, vencedor do pecado e da morte.
e para a cada semana, a cada domingo, reafirmar, portanto, a nossa esperança de salvação e de vida eterna junto dele, em quem nós colocamos a nossa fé e a nossa esperança. Porque, diz São Paulo, se nós colocamos em Cristo a esperança só para esta vida, bom, de todos os homens nós somos os mais dignos de pena. Nós colocamos a fé e a esperança em Jesus certamente para esta vida e muito mais ainda para a vida que não findará, para a vida eterna que se abrirá para cada um de nós pela porta da morte, cujo sentido e significado foram transformados por nosso Senhor, que quis Ele mesmo passar pela nossa morte, para redimi-la, Ele mesmo, implodindo a sua lógica e renovando-a para nós. Nós, os cristãos, não devíamos olhar, nem sentir, nem pensar sobre a morte como as outras todas as pessoas que não têm fé e que não têm esperança. A nossa morte, se unida a Ele, tem um outro significado, um outro alcance. Não é fonte de maldição para nós, é fonte de bênção. É a porta pela qual nós passamos à comunhão definitiva com Ele. Os santos experimentaram assim, não? Não a aflição, temor, enfim, angústia diante da própria morte, mas saudaram e se prepararam para a sua própria morte, como aqueles que queriam se preparar para o momento do definitivo e glorioso encontro com aquele que amaram, né? Com o seu Senhor e seu amigo. Se nós vivemos com Jesus, se nós temos fé nele, se nós já nesta vida morremos com ele, como? Pelo batismo. É São Paulo na carta aos Romanos. Acaso todos vós que fostes batizados ignorais que é na morte de Cristo que fostes sepultados, para com ele ressurgirdes para uma vida nova? Irmãos, nós todos os batizados já morremos com ele, né? Espiritualmente e sacramentalmente já fomos mergulhados na sua morte. Isso quer dizer, mergulhados no seu mistério de redenção, para com ele trazermos já agora, não só para depois, já agora, a sua vitória sobre o pecado e sobre a morte semeada dentro de nós. Nós, os batizados, já começamos a participar da vitória de Cristo. E nós pedimos todos os dias, principalmente nas Ave-Marias, mas não só, nós pedimos todos os dias a graça de viver bem o momento presente, ou seja, de viver coerentemente o nosso batismo agora e de estarmos em amizade dele no último momento e na hora da nossa morte. Porque, diz São Pedro, né, Satanás estará como um leão a rugir, procurando devorar-nos até o último instante. Por isso, nós pedimos em cada Ave-Maria a intercessão da Mãe de Deus e as graças de Deus mesmo, passando pela mediação da Virgem Maria, para que nós lhe sejamos fiéis agora, no hoje, de cada dia, de cada momento da nossa vida e também naquela hora do último combate, também na hora da morte. Se nós morremos com ele nessa vida pelo batismo e se nós vivemos a morte que nos está reservada pela providência divina, atentos, nós não conhecemos o dia e a hora, né? E, no entanto, cada um de nós, já pela divina providência, tem separado para si um momento e um modo. Se nós, desde agora, pedimos a Deus a graça de uma vida unida a Ele e de uma morte unida a Ele, de morrermos como cristãos, ou seja, bem dispostos, bem preparados e professando a fé no Filho de Deus, Redentor, que é Senhor dos vivos e dos mortos, que é Ele mesmo a ressurreição e a vida eterna, no qual nós colocamos a nossa fé e a nossa esperança. Se nós vivemos assim, nós temos esperança de alcançar salvação e vida eterna junto dele. Desde agora, a nossa fé nos faz passar da morte para a vida, da morte espiritual dos pecados para a vida reconciliada de filhos, de amigos de Deus, da vida de batizados, portanto, de pertencentes a Ele. E um dia nos fará passar também na morte física para a vida corporal no dia da ressurreição.
Foi para isto, diz São Paulo na carta aos Romanos, foi para isto que Cristo morreu e ressuscitou, para ser Senhor dos vivos e dos mortos. A nossa esperança, portanto, é cheia de imortalidade. Era uma expressão da primeira leitura, do livro da sabedoria. Nós temos esperança por quê? Bom, porque o Pai nos deu o seu Filho como vida eterna para nós. Esta é a vontade do meu Pai, que todo aquele que vê o Filho e crê nele tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Nós temos esperança por quê? Porque, nem a morte pode nos separar do amor de Deus, nem a morte pode nos separar da vitória de Jesus. É São Paulo na carta aos Romanos. Eu estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus manifestado em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nós temos esperança por quê? Porque o Filho de Deus assumiu sobre si a nossa morte e quis passar por ela para transformá-la, para redimi-la, para que nós vivamos a morte como um momento de bênção e de união, a porta que nos unirá definitivamente a Ele. E, portanto, a nossa compreensão cristã sobre a morte é muito diferente, absolutamente, daqueles que não têm fé e não têm esperança. Nós hoje rezamos pelos nossos irmãos falecidos. Certamente, todos os falecidos, cujo destino eterno nós desconhecemos. E, portanto, rezamos por todos. Mas, mais especificamente ainda, nós rezamos pelos fiéis batizados que, tendo vivido uma vida professando a fé e tendo morrido uma morte santa unida a Jesus, ou seja, foram colhidos em amizade de Deus, nós rezamos especificamente por aqueles, então, que, tendo sido salvos, não estavam ainda suficientemente purificados das penas temporais dos seus pecados, ou seja, das consequências dos seus pecados. E, portanto, embora tenham sido encontrados em graça e amizade de Deus, e embora estejam salvos, estão passando por, como dizia o livro da sabedoria na primeira leitura, estão passando por correções, por uma purificação. É o que nós chamamos de purgatório. As almas do purgatório têm a esperança e a alegria de estarem salvas. O purgatório só tem uma porta de saída, que é para o céu. Agora, não estão ainda definitivamente diante da face de Deus. Estão expiando as penas temporais dos seus pecados. E, no entanto, embora estejam alegres e esperançosos, porque salvas, essas almas estão também apenadas, ou seja, estão elas sofrendo. Porque reconhecem que só estão naquele estado devido a uma generosidade que poderia ter sido maior e não foi, a uma coerência que podia ter sido maior e não foi, a um senso de expiação e de penitência que poderia ter sido maior durante o tempo do merecimento, do mérito dessa vida e não foi. E, portanto, não podendo mais fazer nada por si mesmos, dependem das nossas orações, dos nossos sufrágios, dos nossos sacrifícios em benefício delas. Nós encontramos isso na revelação já no Antigo Testamento, não só no Novo Testamento. É o segundo livro de Macabeus dizendo: é um santo e piedoso pensamento rezar pelos mortos, para que sejam livres dos seus pecados. Ou seja, existe um modo de ser liberto dos pecados, e aqui mais especificamente falando das penas temporais dos pecados após a morte. E nós, os vivos, é quem fazemos essa obra de misericórdia espiritual pelos falecidos. Rezar pelos mortos para que sejam livres dos seus pecados. Irmãos, nós queremos, ao longo desse dia, mas ao longo também dos próximos dias, eu vou falar sobre isso nos avisos, nós queremos nos aplicar a essa obra de misericórdia espiritual, que é rezar pelas almas dos falecidos, para que sejam expiadas não as suas penas temporais e sejam quanto antes admitidos à plena visão, tenham a sua esperança e a sua alegria definitivamente cumpridas diante de Deus no céu. Nós queremos pedir e rezar por eles, certamente, mas nós queremos também aproveitar esta situação na qual esses nossos irmãos se encontram
nós queremos aproveitar essa situação para pensarmos: quer vivamos, quer morramos, pertencemos a Cristo. Nós, os vivos, que estamos no tempo da conversão e do mérito dessa vida, em que podemos nos abrir à graça de Deus e podemos inclusive nos abrir às obras de expiação e de penitência pelos nossos pecados. Nós pertencemos a Ele desde agora e nós vivemos imbuídos desse senso de generosidade e de amor que nos faça também, né, ir expiando os nossos pecados durante o tempo da nossa vida. Quer dizer, nós estamos fazendo algo também para escaparmos, digamos, do purgatório. Nós desde agora podemos receber na nossa alma e na nossa carne aquele que é a ressurreição e a vida, aquele que é o vitorioso sobre o nosso pecado e sobre a nossa morte. É Jesus vivo e ressuscitado no sacramento da sua Eucaristia em cada missa, dando-se a nós como alimento de vida eterna. E assim cada um de nós podemos e devemos repetir como São Paulo na carta aos Coríntios, dizendo: bom, onde é que está a tua vitória, ó morte? Onde é que está o teu aguilhão? Tu não foste vencida pelo Senhor da vida? E já nós trazemos então, os que vamos em amizade e em comunhão com Deus, pela fé e pela graça nessa vida, já trazemos dentro de nós a vitória de Jesus, que um dia se realizará também nos nossos corpos, e nós queremos desde agora, recebendo-o vivo e ressuscitado, Senhor da vida, nós queremos desde agora, unidos a Ele, viver na comunhão com Ele para, morrendo na amizade dEle, vivermos eternamente unidos a Ele também. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.